Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, trataremos agora das equações diferenciais lineares. Eu fiz um comentário para a resolução da lista 1 sobre EDOs lineares. No comecinho ali eu já fiz aquele comentário, mas aquele comentário era para uma EDO linear de qualquer ordem. Então eu defini ali uma EDO linear de ordem n. Mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar somente com EDOs, né, lineares de primeira ordem. Tá? Então não vamos até a ordem n, ordem 2, ordem 3. Trabalharemos somente com a primeira ordem. Então, como que se define e como que você vai identificar uma EDO linear? É isso que a gente vai tratar nesse primeiro momento. A EDO vai ser dita linear se você ver aqui na equação, identificar os coeficientes que acompanham a derivada, vai ser o número 1. Se não for o número 1, eu tenho que passar tudo dividindo por esse coeficiente para que fique aqui o número 1. A justificativa do porquê que o coeficiente precisa ser o 1 é por causa do método de resolução, então a gente ainda vai ver isso. Tá? O coeficiente que acompanha y vai ser o coeficiente p, e aqui o termo independente vai ser Q. P e Q precisam ser funções de x, da variável livre, ou constantes. Eu não posso ter aqui, né, função de y, nem aqui, não posso ter função de y. Y eu posso ter y elevado a 1, não posso ter potências, nem funções trigonométricas, nem função exponencial. Aparecer somente ali a minha incógnita na potência 1 e a minha derivada também na potência 1. Né? A ordem é 1 e a potência também ser 1, ou seja, não posso ter aqui a derivada elevada ao quadrado, a raiz da derivada, potências da derivada, eu só posso ter ela de grau 1. Né? Aqui também o meu y somente no grau 1 e p e q funções de x ou constantes. Se acontecer daqui ter um coeficiente, você vai dividir tudo por esse coeficiente, né? Simplificar a tua equação para que aqui fique exatamente o número 1. Ok? Para resolver a nossa EDO linear de primeira ordem, nós vamos usar o método do fator integrante. O que é esse método? Esse método ele foi desenvolvido por Leibniz e, na verdade, ele consiste na multiplicação da equação por uma função μ de x. Essa função μ de x, né, ela é escolhida de modo que a equação resultante, quando você fizer essa multiplicação, essa equação seja facilmente integrável, que aí a gente já vai resolver então a nossa EDO. Essa equação, essa função que a gente usa para multiplicar a nossa equação, ela é chamada de fator integrante. É o fator que eu multiplico e aí torna a minha equação integrável e se resolve facilmente. Então, vamos ver como é que a gente consegue esse fator integrante. Né? A ideia é, dado a tua equação linear, vamos multiplicar por um fator integrante. Quando você multiplicar pelo fator integrante, você vai ter dois fatores aqui, uma soma, né? E aqui esse fator no termo independente. Essa soma, ela envolve derivada de y, um fator μ, depois aqui y e uma outra parcela. A ideia do Leibniz foi a seguinte, já que eu tenho derivada de y e uma função, depois eu tenho y e aqui uma outra expressão. A ideia foi imaginar o seguinte, se ali fosse a derivada do produto, que envolve deriva a função, copia outra, copia o y e deriva a função. Para escrever isso aqui como a derivada do produto, que aí sendo uma derivada a gente resolve por integração. Então a ideia foi usar que essa soma, na verdade, seria a derivada do produto. Tá? Mas para que isso aconteça, para que seja derivada do produto, eu teria copio o μ, derivo o y.
copio o y e derivo o mi. Então, isso aqui teria que ser a derivada da mi. E eu ainda nem conheço quem é a função mi. Né? Então, estou impondo que quando eu conseguir construir ela, vai ser construída de maneira que a derivada dela, né, dê isso aqui. Feito desse modo, a ideia é o quê? Porque transformou na derivada para que possa integrar, e integrando com relação a x, eu já vou obter a minha solução. Veja que a integral da derivada vai dar a função de dentro, e aqui vai ficar a integral da mi vezes q. Como você quer encontrar quem é a função y, você já vai ter quem é a função y. A função y vai ser 1 sobre o fator integrante, a integral do fator integrante vezes q. Então, de imediato, você já acha a solução explícita, né? Desde que aconteça essa soma desses fatores da derivada desse produto. Né? Então, eu preciso garantir e construir, exibir para vocês quem seria a função mi que satisfaria essa condição aqui, de se transformar a equação em uma estrela nessa segunda equação aqui. Para que seja válido, né, o resultado que a gente quer usar, a derivada do produto teria que se escrever dessa forma. Mas a derivada do produto nada mais é do que deriva o y, copia mi, copia o y e deriva a mi. Né? Então, teria que ser essa soma aqui. E, na verdade, está sendo esta outra aqui. Então, para que se valha aqui a igualdade e eu possa determinar quem é a mi, vamos cancelar, então, quem são os termos iguaizinhos aqui, ó. Esse termo igual a este. Vai sobrar um produto. Nesse produto, eu vou cancelar o y. Então, vai sobrar que, na verdade, a derivada da mi, né, precisa ser exatamente a própria mi vezes p. Aqui, a ideia também é usar um resultado muito conhecido, que é... Vou pegar esse termo mi, passar ele aqui dividindo, né? Dividir tudo por mi, então vai ficar 1 sobre mi vezes a derivada da mi igual a p. Isso aqui a gente conhece. Isso aqui é a derivada do ln de uma função. Né? Porque a derivada do ln, o que ele nos dá? Dá exatamente 1 sobre a função vezes a derivada da função. Então, na verdade, escrever dessa forma, eu obtenho aqui simplesmente a derivada do ln. Tudo que você conseguir escrever como derivada é bom, porque agora o que a gente faz? Tendo quem é a derivada, a gente integra. Integrando, deste lado vai sobrar só o ln e do outro lado a integral de p, né? Integrando com relação a x. Então, o nosso intuito era encontrar quem era a mi, que tornava possível a resolução da nossa EDO linear. Eu não encontrei a mi, eu encontrei o ln da mi. Então, o que a gente faz quando encontra o ln? Aplica exponencial em ambos os lados. Aplicando a exponencial, aqui vai se tornar a mi e aqui a exponencial da integral. Ou seja, encontramos quem é o fator integrante. O fator integrante vai ser exatamente a exponencial da integral de p. Usando esse fator integrante, eu vou ter quem é a minha solução da EDO linear. Tá? Então, só resumindo os passos, primeira coisa, você vai identificar quem são os seus coeficientes e se realmente ela é linear de primeira ordem. Os coeficientes vão ter que ser funções de x ou constantes. Tá? Deixar ela nesse formato aqui com o número 1. Tá? Calcular, então, o fator integrante já direto pela fórmula. Vocês não vão voltar no método e fazer novamente a dedução. Você já vai usar que o fator integrante vai ser a exponencial da integral de p. P, esse termo que acompanha y. Tem quem é o fator integrante? Esse fator integrante, quando multiplicado na equação, resulta na solução da EDO linear. Nós já vamos usar quem é essa solução. Né? A solução ela é dada por 1 sobre a mi vezes a integral da mi vezes q. Q, que é esse outro termo aqui da equação. Então, com o p, você encontra quem é o fator integrante.
com o que, resolvendo aqui a tua integral, você vai achar a solução. Então, esses são os passos de resolução da EDO linear. É interessante vocês sempre terem o resumo dos passos e utilizar esses passos na resolução dos exercícios, né? Identifica que ela é linear, identifica quem são seus coeficientes, encontra o fator integrante e aí encontra quem é a solução.